Segura Trabalho apresenta Norma Regulamentadora número 3, NR3. A norma regulamentadora foi originalmente editada pela Portaria MTB número 3214, de 8 de junho de 1978, estabelecendo procedimentos para embargo e interdição em caso de grave e iminente risco, GIR, à vida e à saúde dos trabalhadores, de forma a regulamentar o artigo 161 da CLT, conforme redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Embargo e interdição são medidas administrativas, de caráter cautelar, cuja adoção tem o objetivo de evitar a ocorrência de acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador, não se tratando de medida punitiva às organizações. Por se tratar de uma norma regulamentadora que define medidas administrativas a serem adotados pela Auditoria Fiscal do Trabalho para caracterização de grave e iminente risco, GIR, nunca foi criada Comissão Nacional Tripartite Temática para acompanhamento dessa norma. Seu texto sofreu 3 revisões, sendo 2 pontuais, 1983 e 2011, e uma revisão ampla. Face à importância da referida norma e à necessidade de capacitação dos auditores fiscais do trabalho, AFT, a vigência foi diferida por 120 dias da data de publicação. Caracterizada como norma geral pela Portaria CIT número 787, de 28 de novembro de 2018, a revisão de 2019 teve como propósito estabelecer requisitos técnicos objetivos para a adoção das medidas de embargo e interdição, possibilitando uma tomada de decisão consistente, proporcional e transparente pelos AFT. O texto base para a revisão da norma foi elaborado por um grupo técnico, composto na sua maioria por AFT, sendo a proposta consolidada após análise das sugestões encaminhadas por 37 AFT, além das sugestões oriundas de outras instituições, como Fundacentro, Ministério Público do Trabalho, MPT e representantes de empregadores e de trabalhadores na Comissão Tripartite Paritária Permanente, CTPP. A nova redação estabelece parâmetros claros para avaliar a iminência e gravidade do risco de uma condição ou situação de trabalho, sendo o risco expresso em termos de uma combinação das consequências, tabela 3.1 da NR3, de um evento e da probabilidade, tabela 3.2 da NR3, da sua ocorrência. A consequência é determinada em função da gravidade do evento ocorrido ou como resultado esperado deste evento, enquanto que a probabilidade, em função das medidas de prevenção existentes, sua eficácia e manutenção ao longo do tempo. A caracterização ou não de grave e iminente risco, GIR, em uma condição ou situação de trabalho deve ser feita em três etapas. Na primeira etapa, o AFT deve determinar o risco atual quando da constatação de uma situação de risco ao trabalhador no momento da inspeção. Neste momento, o AFT deve inicialmente classificar a consequência do acidente/doença ocupacional caso venha a ocorrer. Ato contínuo, deve classificar a probabilidade da ocorrência do acidente/doença ocupacional em função das medidas de prevenção existentes. Na segunda etapa, o AFT deve novamente classificar a consequência e a probabilidade de ocorrência do acidente/doença ocupacional, a partir das medidas legais de prevenção previstas na legislação brasileira de segurança e saúde no trabalho, o chamado risco de referência, que já deveriam ter sido adotadas pelo empregador.
Na terceira etapa, o AFT deve determinar o excesso de risco, em função do risco atual, classificado no momento da inspeção etapa 1, e do risco de referência, objetivo, caso a organização adote as medidas de prevenção necessárias etapa 2. A NR3 possui duas tabelas para determinar o excesso de risco, devendo a primeira ser utilizada para exposição individual ou reduzido potencial de vítimas, tabela 3.3 da NR3, e a segunda, quando a exposição pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente, tabela 3.4 da NR3. O excesso de risco pode ser classificado como E externo, S substancial, M moderado, P pequeno, N nenhum. Se o excesso de risco for E extremo ou S substancial, a atividade, máquina ou equipamento, o setor de serviço ou estabelecimento, bem como a obra são passíveis de embargo ou interdição pelo AFT. A nova redação da NR3 dispensa a aplicação dos parâmetros nela estabelecidos para situações de grave e iminente risco, GIR, assim definidas em outras normas regulamentadoras. Atualizado até janeiro de 2022. Comente, curta e compartilhe. Inscreva-se no canal. Segura Trabalho agradece.